Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Olá, muito bom dia para você que sintoniza na rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 14 minutos. Está entrando no ar o Poder e Opinião desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9, então você que está aqui na zona centro-sul de Manaus também pode conectar, sintonizar o seu rádio aí na 87.9 e nos acompanhar aqui também no Poder e Opinião nesta segunda-feira. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado sobre os principais assuntos da política local, nacional e internacional. Eu lembro que estamos nesse momento no YouTube, no Facebook e também no Instagram, todos do site O Poder e do site Imediato. Mas se você quiser nos seguir especificamente no YouTube do site O Poder, é só digitar lá o @podercom, ativar o sininho, aí você vai receber todas as nossas notificações. Tem muita coisa legal sendo postada lá no YouTube do site O Poder, muita entrevista, podcasts, além do Poder e Opinião. Então, vá lá, ativa o sininho e receba as nossas notificações. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e também interagindo aqui com os nossos analistas políticos. Manda mensagem pra gente no 9299485-8526. 9299485-8526. Participa com a gente. Vamos saber agora então quais são os destaques do Poder e Opinião desta terça-feira. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. De acordo com dados do monitoramento por imagens de satélite do Amazon, desmatamento na Amazônia bate recorde no mês de março e fecha trimestre como o segundo pior desde 2008. CPMI do 8 de janeiro, a ala do PT pretende presidência neutra e governo teme ficar na mão de Arthur Lira. Deputado federal Amon Mandel anuncia coautoria em CPMI dos atos de 8 de janeiro e senador Omar Aziz deve compor tropa de choque de Lula na comissão. Câmara Municipal de Manaus repudia Amazonas Energia por dizer que quem é contra medidores aéreos é a favor do crime. E ainda, PT Amazonas emplaca professor na Superintendência Regional do INCRA. 7 horas e 17 minutos, o Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião, credibilidade. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje aqui com os nossos analistas políticos, vamos dar uma passada nos principais jornais e sites do Brasil para saber o que é notícia nesta manhã de terça-feira. A Folha de São Paulo de hoje traz como matéria de capa: Lula negocia acelerar repasses extras para fidelizar o Congresso. Líderes partidários articulam com o governo valores em faixa que vai de 3,5 milhões a 7 milhões por parlamentares. É o destaque de hoje da Folha de São Paulo. Grupo de Lira quer manter urgência de PL das fake news. Líderes de siglas aliadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mantêm a expectativa de votar e aprovar a urgência do PL das fake news, o que acelera a tramitação do projeto e evita comissões. Oposição e plataformas pressionam por debate mais profundo sobre o tema. É o destaque aqui também da Folha. Agora a gente vai para o Estadão. O Estado de São Paulo de hoje traz como manchete: Câmara acelera a PEC que anistia partidos por irregularidades nas eleições. CCJ pode votar anulação de punição à propaganda abusiva e descumprimento de cotas. Olha só.
Outro destaque aqui também do Estadão nesta manhã de terça-feira: Plano Federal prevê revisão frequente das políticas de benefícios fiscais. Avaliação a cada 6 meses em vez de bianual é tática do governo de abrir caixa preta das renúncias tributárias. É o destaque de hoje também do Estadão. Vamos agora para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo de hoje traz como manchete: crise dos planos de saúde se agrava e pressiona preços. Operadoras tiveram em 2022 pior resultado da série histórica, o que deve refletir em reajuste maior. É o destaque aqui também do jornal O Globo. Impasse em CPI envolve governo Lira e Pacheco. Planalto e presidentes da Câmara e do Senado não têm consenso para a escolha do relator e do presidente da CPI dos ataques golpistas, que deve ser criada amanhã. Governo quer relatoria com Renan Calheiros, adversário político de Lira, que não chega a acordo com Pacheco. É o destaque de hoje do Globo. Vamos dar uma passada também nos principais sites do país. O G1 de hoje traz como destaque: Moraes vota para tornar réus mais de 200 denunciados por atos golpistas. É o destaque do G1 de hoje. Vamos dar uma passada também na CNN. Lula condena a invasão da Ucrânia e volta a pedir reforma da ONU em discurso no parlamento. É o destaque desta manhã da CNN. Vamos agora para o jornal lá do estado do Paraná, o Gazeta do Povo. Votação do PL das fake news provoca racha de forças políticas na Câmara dos Deputados. É o destaque desta manhã do site da Gazeta do Povo. Por fim, a gente vai dar uma passada no site opoder.com, o site de política aqui da Rede Norte Digital. Presença de filho de amazonino em evento público repercute nos bastidores da política. O Armando Mendes ali, usando um chapéu à la Amazonino Mendes, né, professor Demir, foi ali entregar o troféu ao Amazonas FC, campeão do Barezão 2023, o troféu que recebeu o nome do pai dele, né? Amazonino Mendes é o nome do troféu aí que foi dado ao clube amazonense. 7 horas e 21 minutos, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho aí sim para darmos início aos nossos debates de hoje. Não sai daí. Amazonense, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, aqui na Zona Centro-Sul. Se você estiver no Adrianópolis, Aleixo, Morada do Sol, Parque 10, Praça 14, Boulevard, São Francisco, você pode
aí sintonizar o seu rádio no 87.9 e acompanhar a Logos FM, que transmite o Poder e Opinião de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Eu lembro que você pode participar conosco, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa e também interagindo com a gente aqui com os assuntos que serão debatidos nesta manhã. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 92994858526, 92994858526. Participa aí com a gente, a nossa equipe de produção está aqui prontinha para receber a sua interação. Eu quero lembrar também você que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. É muito fácil. Pega agora aí o teu telefone, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode acompanhar em vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação dessa que é a rádio que mais cresce no Amazonas. Já são mais de 50 mil downloads do aplicativo da ZLZN. É muita gente curtindo a nossa programação, então seja mais um, participe, baixe o app e escute aí as melhores músicas e fique por dentro das principais informações do Amazonas, do Brasil e do mundo aqui na ZLZN. Muito bem, já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos, para a gente começar o nosso debate de hoje. Professor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, seja Thiago. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a você, bom dia, Thiago, bom dia a nossa produção. E aquele chavão, cante lá que eu canto cá, e vamos à reflexão. Vamos à reflexão, professor. Começando com um tema aqui, olha. O desmatamento da floresta amazônica triplicou no mês de março e fez o primeiro trimestre deste ano fechar com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos. Os dados são do monitoramento por imagens de satélite do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, implantado em 2008, é o IMAZON. Segundo o IMAZON, foram derrubados 867 quilômetros quadrados nos 3 primeiros meses deste ano. A área equivale à perda de quase 1.000 campos de futebol por dia de mata nativa. Essa destruição só não foi maior do que a registrada em 2021, quando foram postos abaixo os 1.185 quilômetros quadrados de floresta de janeiro a março. A pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Larissa Amorim, é quem vai explicar. Na verdade, ela falou, né, sobre essas questões ontem no programa Boa Noite Amazônia. Ela explicou algumas coisas, como é que funcionava ali esse levantamento de dados, mas que levanta questionamentos, né, professor? É preocupante ser aí o segundo maior em 16 anos. Claro. Nós damos a notícia aqui, parece uma notícia fácil, impactante, devastação, mas isso implica em todo o ecossistema da Amazônia, do Brasil e do planeta. Isso implica em morte, em vida, em perdas de capital também, em termos do capital verde. O que isso implica na nossa biodiversidade, na sociobiodiversidade, porque reparte cada vez mais a dor do povo originário, dos povos tradicionais. A gente vai perdendo cada vez mais espaço. Vamos aos fatos. Primeiro, o governo Lula, há mais de 100 dias, não conseguiu ainda controlar e vigiar sobre a Amazônia. Todo o foco foi voltado para a região dos Yanomami. Então, ficou naquela situação. Ainda não temos a presença do Estado, do governo Lula, na Amazônia, de maneira tal, agora que estão saindo as primeiras nomeações. Tá? Nós estávamos com 52 nomeações, agora que estão saindo. E por falar em nomeação, a nomeação do Bosco Saraiva saiu ontem também. Saiu ontem? Agora o Bosco Saraiva, o deputado Bosco Saraiva, é o superintendente de Direito e de Fato da SUFRAMA, que nós viemos reclamando aqui há muito tempo. O governo Lula ainda não exerceu o seu poder mandatário da Amazônia. Isso é uma razão. A segunda razão é que o governo anterior houve um desmonte dos aparelhos do Estado da Amazônia. O IBAMA, o Chico Mendes, criou toda aquela política de invasão na Amazônia, etc. E tem que conter isso. Agora, está se qualificando cada vez mais a questão do controle sobre a Amazônia. E esse controle se dá através de via satélite cada vez mais eficientes. Essa ida do Lula também
A China favoreceu mais 2 satélites. Já tem um satélite da China que circula a Amazônia e China, que exerce um controle. Isso junto ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, lá em São José dos Campos, São Paulo. Então, o que é que nós temos que pensar? De qualquer maneira, é preciso aparelhar e qualificar cada vez mais o IBAMA, qualificar e aparelhar cada vez mais o Chico Mendes, no sentido de exercer o mandato. É preciso concurso para o IBAMA, para o Chico Mendes, e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação e correlação com os institutos de pesquisa. Enquanto isso, nós vamos apanhando no lombo. Agora, por outro lado, é importante ver o valor da credibilidade do governo Lula, no sentido de que, mesmo a Amazônia sendo devastada, o governo Lula consegue agregar no mundo todo apoio internacional em favor da Amazônia, em busca de parceria e cooperação internacional. A situação é grave e precisa governar, e governar significa vigiar, controlar e dominar as queimadas e a grilagem da Amazônia, como agora ficou mais sofisticado. Essa grilagem digital sobre a Amazônia que está acontecendo no sul do Amazonas. Pois é, professor, isso me faz lembrar que a oposição durante o governo Jair Bolsonaro bateu muito nessa questão de desmatamento da Amazônia, queimada da Amazônia, e aí a gente, com esses números, chega à seguinte conclusão: esse não é um problema só de um lado do espectro político do Brasil, é um problema que precisa ser combatido efetivamente. É um problema estruturante. É um problema de Estado. Por essa razão, o mundo todo se volta para a Amazônia. Não podemos reduzir isso, como a questão indígena também, né? A questão indígena, a questão dos povos originários, agora, dos povos tradicionais. Agora, o que fazer, professor? Essa é a pergunta. É o que eu estou chamando a atenção. Primeiro, capaz de dizer o que é que nós estamos fazendo? Já que é uma questão de Estado, nós temos que investir no IBAMA. Nós temos que investir cada vez mais no IBAMA, aparelhar o IBAMA, qualificar as pessoas do IBAMA. Concurso público, FUNAI, IBAMA e Chico Mendes estão defasados. Tá? Estão reclamando. Precisa qualificar isso. Toda uma tecnologia que nós temos hoje, nós temos que colocar isso na mão daquele que está operando no campo. E, ao mesmo tempo, combater com o braço forte esse processo de grilagem que acontece na Amazônia até hoje. Então, e, ao mesmo tempo, buscar as cooperações e parcerias com os entes federados. No caso, não dá para o governo federal somente trabalhar de cima para baixo. Tem que buscar apoio junto, por exemplo, do governo do Pará, onde a questão do garimpo está assolando no Rio Madeira. Tem que trabalhar junto ao governo de Roraima, no caso da garimpagem lá em Roraima. Tem que trabalhar junto ao governo do Amazonas, que estava incentivando também o garimpo na região do Rio Madeira. Quer dizer, isso tudo é um processo é uma orquestra. O governo federal, a União, estados e entes federais. E ainda tem os prefeitos. As prefeituras que aí dão ordem. Olha, prefeitura dando autorização para garimpar no seu território, que não tem competência nenhuma. Tudo isso é crime. Tá certo, professor. Eu passo a bola agora para o nosso amigo Brian Dolzani. Bom dia, Brian. Bom dia. Agora, no mês de março, né, triplicou o desmatamento na floresta amazônica, ficando esse primeiro trimestre de 2023 na segunda colocação em áreas mais desmatadas nos últimos 16 anos, que é quando começou aí o monitoramento de satélite. A pergunta é, o que fazer, por que isso, o que acontece, né? Sim. Primeiro uma análise política, Thiago. Você veja como é que é a dificuldade de estar no governo, né? Eu lembro que em um dos debates, não sei se foi o da Rede Globo, o presidente Lula questionou o ex-presidente Jair Bolsonaro justamente pela questão do desmatamento da Amazônia. E, por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe dados da época do primeiro governo do Lula, aonde também o desmatamento era uma coisa profundamente significante, vamos colocar assim. Então, essa é justamente a facilidade de ser oposição e a dificuldade de ser governo. Todo mundo do lado de fora tem a solução e a crítica certa a se fazer a quem está no poder. Quando essas pessoas assumem o poder, elas veem que o problema, na verdade, é muito mais grandioso, né? Muito mais incisivo, muito mais estrutural do que se imaginava, né? Eu concordo em parte com a análise do professor,
Isso significa que o governo ainda está patinando nessa área, ainda não tem as nomeações, os órgãos de controle ainda não estão organizados e essa demora nos causa um profundo desconforto, para ser bastante elegante. A nossa própria superintendência da SUFRAMA, agora que nós tivemos oficialmente, a gente está em 25 de abril. Então, existe uma lentidão nesse governo Lula 3 em algumas áreas que ainda não se explicou a razão. Claro, deve ter a ver com acordos políticos, articulações, todo mundo quer os cargos, etc. Mas, enquanto isso está ocorrendo, áreas estruturais, como a questão da Amazônia, estão sendo penalizadas. Essa é a realidade. Estão sendo penalizadas. É um dado gravíssimo, né? Só perde para 2011, né? Segundo aqui a nossa produção. Então, é necessário... 2021. Exatamente. É necessário o governo fazer alguma coisa. Agora, o importante, né? Sim. É isso que eu estou... Em termos de estratégia de planejamento, quer dizer, o governo federal, por mais... está defasado. O IBAMA está defasado, está tudo fragmentado. Né? O Chico Mendes também está todo fragmentado. O IBAMA está preocupado com capivara. Com capivara. Com capivara. Exatamente. Falta o foco de política. Eu reuni no Dia do Índio, reuni na FUNAI, e aí os colegas da FUNAI lá, a FUNAI aqui do Amazonas, discutindo concurso público e plano de carreira. Quer dizer, nós tivemos uma boa reunião na FUNAI, essa relação da FUNAI com o meio ambiente, a FUNAI com os movimentos indígenas, está todo defasado, tem que repensar isso tudo. E, ao mesmo tempo, não dá mais para trabalhar só no olhômetro. Nós temos que trabalhar com essa tecnologia que nós temos hoje de satélite. E o Brasil está avançado nessa questão do satélite, mas que precisa colocar na mão do operador que está no campo. E, ao mesmo tempo, é preciso ter o braço forte. O braço forte é a própria Polícia Federal, e a Polícia Federal também está defasada. Quer dizer, a situação é esta muito grave em todo o Brasil. Então, o que fazer? O que fazer é buscar cooperação junto aos estados. E há resistência de alguns entes federados, estados como Roraima, há uma tensão muito grande. Então, é preciso pensar de que maneira a gente possa operar a defesa da Amazônia, porque e tem que fazer isso com ciência e tecnologia. Não dá para ficar somente como braço forte no processo de militarização, porque eu me lembro que até na década de 90, o senador Jefferson Pérez chegou a declarar publicamente em artigo do jornal A Crítica que a única solução para a Amazônia seria a militarização da Amazônia. Quer dizer, isso é grave demais. Não é a força, não é uma questão de militarização. É ciência, tecnologia e política protecionista em termos da Amazônia. Isso que nós temos que fazer, já que queremos tratar a Amazônia nesse fórum internacional. Vejo dessa natureza. Eu acho que eu já ia citar, essa é a questão sine qua non. Se a Amazônia, Thiago e professor, é a medalha de ouro... É a nossa joia. É a nossa joia para o mundo. República, não pode um órgão oficial estar dizendo que estão tacando fogo na Amazônia e o Estado brasileiro não está fazendo nada. Então, com que cara fica o presidente da República, né? Então, isso tudo repercute nas relações internacionais. A Amazônia, tem países que investem na preservação da Amazônia via fundo da Amazônia. Então, é necessário que o Brasil entregue os resultados, professor, senão fica uma coisa esquizofrênica. É isso que eu estou chamando a atenção. Mesmo assim, com todos esses dados escandalosos e criminosos, o mundo todo devota a credibilidade ao governo Lula. Eu acho que isso é um mérito dele. Por outro lado também, nós já temos 2025 nós teremos a grande COP, que é a Conferência da ONU em Belém do Pará. Então, veja só, nós temos que estar com esses dados atualizados e combativo até 2025. Nós temos em Belém um encontro de sociologia agora em julho. Nós temos em 2024, me parece que em julho também, ou novembro, nós teremos a SBPC em Belém do Pará e nós teremos o grande evento do mundo, que é a COP lá em Belém do Pará. Nós temos que estar com o dever de casa pronto. Exatamente. Se não tiver até o dever de casa pronto, a nossa joia vai desvalorizar no mercado internacional. Porque todo argumento... O Lula foi à China
Amazônia. O Lula foi a Portugal, a Amazônia. Aonde o Lula vai, o Lula leva a Amazônia, que é a nossa grande joia. Então, se a gente menospreza a nossa casa, como diz o Papa, a nossa morada, a nossa casa-mãe, como é que os outros vão valorizar? E isso implica, a Amazônia implica na vida, na biodiversidade, na pesquisa, no CBA funcionando, no Centro de Biotecnologia da Amazônia, tem que funcionar a contento. E implica na vida dos povos indígenas e dos povos tradicionais da Amazônia, em termos de política de desenvolvimento e a qualidade de vida da nossa gente. São 7 horas e 39 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião, volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate para você, não sai daí. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1, em Manacapuru, e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. ZLZN, ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Agir para transformar. O governo do Amazonas entrou em ação. Sete horas e 42 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Você está na rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão nesse momento com a rádio Logos FM 87.9. Para quem está na zona centro-sul, pode ir agora mesmo pegar aí, sintonizar o seu rádio na 87.9 e nos acompanhar aqui no Poder e Opinião. Lembro que você pode participar do programa com a gente, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e também interagindo aqui com os nossos analistas políticos. Manda uma mensagem para a gente no 92994858526, 92994858526.
8526. Participa aí com a gente. Eu quero agradecer demais você que está nos acompanhando pela internet, Facebook e YouTube também pelo Instagram. Compartilhe aí essa live para que os seus amigos também possam começar essa terça-feira bem informados, assim como você está ficando bem informado aqui conosco. Comenta aí também na nossa live, diga de que bairro de Manaus você está assistindo o Poder e Opinião. Se você estiver no interior ou até mesmo em outro estado ou país, conta pra gente de onde é que você está de olho e ligado aqui no Poder e Opinião junto com a gente. Eu quero agradecer também a você que está sintonizado aí pelas ondas do rádio. Muito obrigado pela carona aí no seu carro, você que está indo levar as crianças na escola, está indo para o trabalho, você que é motorista de aplicativo, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Conta para todo mundo aí que estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação nesse seu café filosófico de toda manhã. Vamos voltando por aqui, meus amigos, olha só. Uma ala do Partido dos Trabalhadores a favor da abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro vem defendendo nos bastidores que o melhor para o andamento dos trabalhos seria que a presidência do colegiado ficasse com um deputado mais de centro. Até agora, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem defendido o nome do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, líder do PP e seu aliado de primeira hora para ocupar a presidência da CPMI. No entanto, segundo fontes do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto agora contabiliza o quanto contar com uma presidência bancada por Lira vai fazer com que o governo federal fique ainda mais na mão do presidente da Câmara e qual vai ser o valor a ser cobrado depois por esse apoio. Professor Ademir, Brian Douzani, como é que vocês acham que vai ficar a distribuição aí dessa CPMI? Vai ficar com alguém mais de centro, a presidência, a relatoria com alguém do governo, alguém da oposição? Como é que você vislumbra isso aí, Brian? Sem dúvida alguma, é necessário a gente destacar que isso já virou uma briga de Pacheco e Lira, né? Como quase tudo no parlamento nesses últimos meses. Já virou uma briga do presidente do Senado com o presidente da Câmara. O presidente do Pacheco, mais alinhado ao governo, e o presidente Lira é um pouco mais pragmático, né, para ser elegante aqui, está buscando o que ganhar nessa história. Por conta, o governo evidentemente que quer a presidência e a relatoria, né, convenhamos. E aí, o professor sabe muito bem disso, surgiu essa ideia, baseado naquele ditado popular do que o time que está vencendo não se mexe, né, professor? Surgiu aquela ideia de pegar aqueles expoentes da CPI da pandemia, né? Randolph, Omar, Renan e com o adicionamento aí do nosso querido Janones. André Janones. De Minas Gerais. Então, eu estou aqui apurando a apuração aqui do antagonista, né? O governo pretende indicar o Renan para ser o relator da investigação. A indicação, porém, foi vista como uma espécie de provocação a Lira, porque tem a questão das questiúnculas de Alagoas, como o Lira costuma dizer. Alagoas no centro do debate da CPMI, vai entender o negócio. Província, né? Isso, então, já estão brigando aqui, né? Então, tem essa questão de usar esse time, né? E tem essa intenção de também tentar levar o senador Omar, né, para o comando da investigação. Só que o Omar hoje ele é muito mais de base do que qualquer outro deputado, né? E o grupo de Lira pretende emplacar o deputado André Fufuca, né, que é o líder do PP, um cara mais centralizado, mas pelo menos um nome de absoluta confiança do Arthur Lira. Então, quando eu falo que já está virando briga, né, nessa equação, o Lira está fazendo basicamente oposição ao governo. Nessa equação, pelo menos, né? Evidentemente que isso tudo vai definir o jogo. Se o relator da CPMI for um governista, nós já sabemos, provavelmente, como esse relatório vai ser desenhado, né? E claro, vai ser redondo e fatiado, e para ser justo, se for um relator mais de oposição, tende-se também a CPMI ser muito mais severa ali
tanto nos depoimentos quanto nas proposições de inquérito, etc, etc. Né? Então, está acontecendo aquilo que eu falei semana passada. O governo Lula vai ter que usar esforços, professor, que ele já estava se preparando para votar o arcabouço fiscal, a reforma tributária, vai ter que transferir esses recursos, essa energia, para cuidar da CPMI, se eles quiserem ter um bom resultado. E aí também já se faz o cálculo, professor, acompanhando ontem essas apurações, de quem tende a ganhar mais ou menos com a CPMI. A CPMI vai revelar coisas? Certamente, sempre revela-se coisas em CPMI, CPI também. Só que quem vai ganhar mais? O governo ou a oposição? Vai surgir coisas nessa CPMI que vai descredibilizar mais a oposição ou o governo? Uma vez que deputados oposicionistas estão supostamente nessa investigação como supostos participantes. Então já se faz esse cálculo. E, de fato, a relatoria e a presidência é muito importante, porque eles serão as duas colunas centrais para estabelecer a narrativa, a tese que irá sair de lá, e tem toda uma briga com o Centrão para as indicações do colegiado. O Centrão vai indicar deputados mais de oposição, ou mais de centro, ou mais de base. Tudo isso, como eu falei para vocês semana passada, o Arthur Lira ficou muito feliz com tudo que está acontecendo. Professor Ademir, a pergunta é: será que o Lula vai conseguir emplacar ali a sua tropa de choque, Omar, Randolph e Calheiros, para defendê-lo na CPMI? E isso aí não seria uma prova de que, de fato, a CPI da Covid foi usada ali para fazer uma campanha para o Lula ano passado? Olha, hoje é dia 25 de abril. 25 de abril. Hoje nós estamos celebrando a Revolução dos Cravos, quando os portugueses se libertaram do fascismo do Salazar, da ditadura salazarista. E muitos anarquistas portugueses vieram para o Amazonas. Muitos vieram morar aqui, constituir família 1974. 74, 75, né? E eu me lembro, só uma cena assim, da minha juventude, 82, 83, eu como líder estudantil, fizemos um grande ato, no processo da democratização, com a presença do Bernardo Cabral. Fizemos 2 atos com o senador. Na época ele era deputado federal, parece. Nós fizemos no Educandos, um ato público com o senador Bernardo Cabral. Eu participei no palanque lá, mas o mais bonito foi aqui na Praça 14. O Bernardo fala muito bem, né? Grande orador, né? Aí alguém deu uma rosa para ele, foi mágico, porque ele transforma aquela rosa em cravo e faz os louvores da Revolução dos Cravos. Foi muito bonito. Então, hoje, a comunidade portuguesa no Brasil está a celebrar também o processo de democratização em Portugal. O Chico Buarque ontem foi agraciado com o Prêmio Camões, tá? E o Lula também estava em Portugal e agora deve estar se deslocando para a Espanha. Vamos aos fatos. Nós temos 2 dimensões aqui que estão em pauta: CPMI e CPI, né? O Lira está implantando mais, são 3 CPIs, né, o Lira? Tem uma, pelo menos, na fila. Tem uma na fila que é do... Eu ouvi hoje de manhã, no Estadão, que tem 3. Tem a CPI do 8? Na verdade são 4. CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, CPI das lojas americanas e de apostas online. É isso que eu estou chamando. Todas já têm assinatura? Todas têm assinatura e o Lira disse que vai ler o requerimento essa semana, o Lira. Olha aí a jogada. O que é importante agora é vocês entenderem o jogo da política. Por isso que a gente está sendo didático também. Tem a CPI. São 3 CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, está circunscrita à Câmara Baixa, a Câmara Federal, que está sob o comando do Lira, que é o presidente da casa. E a CPMI é uma comissão mista, com 32
membros, 16 senadores e 16 deputados federais. A disputa maior está em cima da CPMI, mas isso não quer dizer que não possa crescer a disputa em torno do MST. Por exemplo, se o governo federal pode jogar força para o MST para ofuscar essa CPMI, né? Essa comissão mista. De qualquer jeito, o governo federal quer o quê? Ele quer o controle da casa. Todo poder quer o controle. E quem perde com isso, a sua pergunta foi muito sábia, quem perde sempre é quem está na situação. Viu, Brian? Quem está na situação, o governo é situação, o Lula é situação, então qualquer força política de oposição provoca ranhura no governo. Não tem dúvida nenhuma. Então, cabe à liderança do governo, a habilidade e competência do governo de como tratar isso. A própria indicação do Renan para a relatoria da CPMI do 8 de janeiro do golpismo é uma estratégia para irritar o Lira. O Lira pode partir para cima, eles podem sentar à mesa e negociar. Eu tiro o peão, eu tiro o Renan e indico outro nome, e um nome comum que pode ser. Porque com isso, toda essa disputa, é isso que é interessante. O governo federal montou esse arco de aliança de 10 a 12 partidos, mas não está conseguindo orquestrar essa harmonia musical política. E o que acontece? O PL está fora. O PL está fora. Se ele quiser, ele vai pegar carona. O PL não tem força para fazer nem presidência e nem relatoria. O PL do Bolsonaro está fora desse processo. Então a disputa virou provinciana. A disputa está entre o Lira, que é das Alagoas, e o Renan, que é das Alagoas, porque já estão disputando o mercado eleitoral lá. Veja a situação do Brasil. É o Brasil das oligarquias. É isso que nós estamos chamando aqui. É o Brasil das oligarquias. Eles não estão interessados na qualidade republicana, dos valores republicanos. Eles estão interessados em garantir o seu quintal e etc. Então, eu vejo desta forma, são 3 CPIs que está circunscrito à Câmara Federal sobre o taco e o mando do Lira, e uma que é mista. E essa mista que estava focada na questão do 8 de janeiro e que tem dados suficientes. O governo vai tentar fazer o presidente. Por que é importante agora o presidente? Porque é o presidente que pauta. O presidente submete, ele vota o cronograma, ele muda o cronograma. Nós vimos isso na CPI com o Omar, que saiu muito bem, por sinal, saiu muito bem em disputa, às vezes destemperou-se, como todo processo político tem. E o Renan, a dupla Renan e Omar, né? E que eles mesmos brigavam às vezes entre eles, mas são jogo de cena. Na verdade, tem um foco comum. Então o governo vai tentar fazer. A relatoria tem uma função importantíssima. Além de ter uma equipe de relatoria, também vai priorizar o que julga que vai ser mandado para o Ministério Público Federal. Tá? O que vai constar no relatório final e priorizar os fatos que vão julgar para ser investigado. O relatório final, ele indica possíveis deslize, crimes de constrangimento também. A pessoa a ser, por exemplo, ele envia ao Ministério Público Federal e é ele quem toma a mas nós decisão vimos de o que foi que nós tivemos. Todo aquele trabalho que foi feito da CPI, da Covid, o que foi que pegou? Pegou nada praticamente. Até hoje não temos nada de concreto. O fato é o seguinte, que a data que o Lira tinha dado que até o dia 10 de maio que poderia aprovar o arcabouço fiscal, agora já começa a entrar em discussão, já não é possível, etc. Eu não sei, mas de qualquer maneira é preciso pensar se essa CPI... E os prazos da CPI, é isso que a gente tem que pensar. São 60 dias, então é preciso, porque até agora tecnicamente não tem nada definido. Então, o que é que vai rolar? Na quarta-feira. Quarta-feira, amanhã vai ser um dia quente em Brasília, pessoal. Fique atento.
Bolsonaro vai depor na Polícia Federal, vai ter que se explicar na Polícia Federal toda essa questão do golpe. Ele vai dizer que foi para Disney brincar. Ele não estava nem no Brasil, professor. Ele vai lá no dia Dias. Você já está prestando a defesa dele. Ele vai ter que responder à Polícia Federal. Quarta-feira, o presidente do Senado vai ter que ler o requerimento e o objeto da CPI do 8 de janeiro. Tá? E aí começa, depois, possivelmente, o presidente vai dar um prazo para a liderança indicarem os nomes. Agora, tem um dado importante também. Os nomes não é indicação individual e nem tampouco do presidente da casa. É dos blocos políticos. Por isso que... Mas o Lira formou o maior bloco. Mas lá está presente quê? Lá está presente as forças do governo. O PDT está... E da oposição. Veja só como é que vai ficar a questão. Quer dizer, esse é o cenário que nós temos para quarta-feira. Possivelmente, se o presidente do Senado der 10 dias, 15 dias, por líder, não sei quanto, senão vão empurrar de barriga aí, e quanto mais empurra de barriga, mais retarda a decisão da governabilidade do Lula. Brian, um minutinho para gente sair para rápido destaque. Tiago, a Folha de São Paulo publicou um artigo, acho que foi ontem, se não foi ontem, deve ter uns 2, 3 dias, que o presidente Lula, ele leva em média... Ele leva em média 21, né? 2 semanas em média para anunciar os nomes para o Supremo. Pegaram o histórico do Lula, de todas as vagas que ficaram... Isso vai postergar agora? Sim. Hoje faz 2 semanas que o Ricardo Lewandowski se aposentou. Foi 11 de abril. Né? Ele está numa viagem internacional. Ele está no meio dessa questão que é a CPMI. E isso pode atrasar a indicação para o Supremo, né? Porque dificilmente vai ter um clima político para se provar, principalmente se o indicado for o Cristiano Zanin. Né? Então, só esse destaque aí para o nosso ouvinte. Certamente vai atrasar essa indicação para o Supremo. Provavelmente só vai ser depois que a Então, CPMI amanhã a panela de pressão em Brasília vai estar muito forte. É Bolsonaro da Polícia Federal, é o Senado lendo a CPMI e o povo na rua vendo o que vai fazer. E nós aqui analisando. E nós aqui, de plantão, às 7 horas da manhã. Tá certo. 8 horas em ponto, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí.
8 horas e 3 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Você que está na Zona Centro-Sul pode sintonizar o seu rádio aí na 87.9 e nos acompanhar também aqui no Poder e Opinião. Lembre que você pode participar do nosso programa mandando mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí, ó, 929-9485-8526. 929-9485-8526. Participa com a gente, deixe sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui no nosso programa, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui para conversar e também interaja, mandando mensagem de áudio aqui, interagindo com os nossos analistas políticos. Eu lembro que estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, e eu quero pedir a você que nos acompanha pela internet que compartilhe essa live aí para que mais pessoas possam conhecer o Poder e Opinião e também ficar bem informado aqui, como você está ficando bem informado com a gente nesta manhã de terça-feira. Comenta aí na live, diga de que bairro de Manaus você está ouvindo o Poder e Opinião. Se você estiver no interior, em outro estado do país e até mesmo fora aqui do Brasil, comenta aí pra gente. A gente quer saber até onde o sinal da ZLZN, o Poder e Opinião, está chegando. Meus amigos, vamos voltando por aqui para mais um tema de hoje. O deputado federal Amon Mandel, do Solidariedade, ou do Cidadania, desculpa, subscreveu o requerimento de criação da CPMI para investigar a possível omissão do governo federal para conter os atos de 8 de janeiro. A subscrição o coloca como coautor do requerimento. De acordo com o parlamentar, os vídeos divulgados constituem um fato inédito que comprova a necessidade de uma investigação detalhada no Congresso Nacional para responder a questionamentos reincidentes. O vazamento dos vídeos coloca em dúvida a postura do governo federal de impor sigilo de 5 anos às imagens. Amon também usou as redes sociais para se posicionar. Temos o vídeo aí, meu amigo Will, coloca pra gente ouvir o Amon falando. Temos o vídeo aí? Vamos lá, a gente vai tentar já colocar o vídeo, mas vamos continuar aqui iniciando o debate por enquanto. O fato é que, professor, o Amon agora é coautor do pedido de investigação dessa questão dos atos de 8 de janeiro. Inicialmente ele estava... Isso faz parte do regimento, né? Você tem uma... Temos o vídeo aí, professor? Vamos ouvir o vídeo do Amon primeiro? Solta aí, Will. Em dias de investigações, nem o governo, nem a Polícia Federal, nem ninguém identificou o ministro que estava aqui nas imagens, e se identificou, por que não chamaram, não cobraram explicações e não tinham tornado isso público ainda? Nós precisamos que tudo venha à tona, e o meu posicionamento agora é que nós precisamos dessa CPMI do 8 de janeiro, e por isso assinei e me manifestei para jogar tudo no ventilador e trabalhar com transparência. Se você também apoia isso, eu te peço que olhe o vídeo que vazou e também o nosso posicionamento. Tá aí, o Amon diz que agora ele está apoiando a CPMI. Isso faz parte do regimento. Um grupo de parlamentares apresenta o requerimento à mesa, encabeçado por uma liderança, faz isso à mesa e depois você entra como co-partícipe desse processo. O Amon, no primeiro momento, estava relutando, não queria se envolver nessa peleja, mas pelos fatos, segundo ele está dizendo, agora, pelos fatos, ele tem que se curvar aos fatos. Eu vejo desta forma. O próprio governo também tem que descer das suas tamancas e teve que aceitar as condições objetivas da CPMI, porque não dá para aceitar isso assim de bom grado. A matéria está circulando na Polícia Federal por ordem do STF, e esse ato foi todo filmado, documentado. Nós temos imagens que devem ser muito bem trabalhadas também. Não pode haver recorte específico, nós temos que pensar. Tem várias perguntas que se faz que nós queremos saber em termos de democracia. Primeiro, qual é a dimensão e o comprometimento do governo Bolsonaro nesse processo, que ele vai responder amanhã na Polícia Federal? Vai se engolir aquela de que ele foi embora lá para os Estados Unidos e ficou lá
ficou lá na Disney passeando, etc. Não, claro que não. Tem internet, tem meio de comunicação e etc. E segundo, por que o ex-ministro da Justiça assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal? E por que esse secretário o reuniu e não chamou o Gabinete de Segurança Institucional para fazer parte? E por que também o próprio gabinete não reestruturou imediatamente a sua base? O general Gonçalves Dias foi nomeado, mas não montou a sua tropa, ficou com a tropa do Bolsonaro ainda. E olha que disseram e não iam ocupar ainda o gabinete porque estavam fazendo vistoria, tudo papo furado, fazendo vistoria para ver se tinha plantado alguma espionagem no palácio, etc, etc. E não foi feito nada disso. Quer dizer, acho que é o nosso dever lutar pela transparência. Eu acho que isso o Amon tem toda a razão. Temos que lutar com transparência e responsabilidade. Responsabilidade não é obliterar, brecar, não é o governo Lula, mas ao mesmo tempo responsabilizar aqueles que ou foram lenientes, como disse o Lula, deixaram a porta aberta. A porta estava aberta. Tá? Então, quem era o responsável de cuidar da vigilância do Palácio? Tá? Por que não atender a ordem da Polícia Federal? Tá? Então, tudo isso são questões que estão no ar, que deve ser feito. Como é que fica essa questão entre informes e relatório da ABIN? Tá? Tinha tudo isso. E todo aquele caldeirão que foi feito por Bolsonaro, com aquela figura, desmoralizando o sistema eleitoral, não aceitando as eleições, recorrendo para os Estados Unidos, a porta dos quartéis, aquela conversa com OVNI, né, dos bolsonaristas. Tudo isso leva-nos a crer o quê? Parece uma papagaiada. E hoje nós estamos celebrando exatamente a Revolução dos Cravos. É momento oportuno para nós discutirmos o combate à ditadura e ao fascismo e primarmos pela República e pela democracia. Brian Douzani, agora o Amon é a favor da CPMI. Bom, vamos lá, né? Agora é sério. O Amon está desesperado. Essa é a realidade. O Amon está desesperado. O Amon, ele está descobrindo do pior jeito que você não pode na política agradar gregos e troianos. E foi isso que ele fez na sua eleição de 288 mil votos, quando ele falou que não iria declarar voto nem para Lula nem para Bolsonaro. E aí fez com que tanto a esquerda quanto a direita votassem nele. Agora, é só vocês não precisam acreditar em mim. Não acreditem em mim. Vocês podem ir lá nesse último vídeo que o Amon publicou no Instagram. Tô aqui lendo os comentários. Tá uma briga, assim, igual a guerra do Peloponeso, sabe? Tá uma briga histórica aqui entre lulista e bolsonarista. Os bolsonaristas estão chamando ele quase que de oportunista, por ter mudado o discurso. E os petistas estão brigando pelo Amon. Aí tá essa briga de que o Amon é de quem? É da esquerda ou da direita? Tá essa briga aqui, né? E aí ele tá assim tentando responder todo mundo de uma forma que eu nunca vi, que o Amon não é tão ativo assim ao ponto de responder comentário por comentário, né? Então ele, fazendo uma análise política, está enfrentando uma colheita que ele mesmo plantou. Ele mesmo plantou. E essa é a velha máxima da política. Quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. É a velha máxima da política. Então, o Amon, infelizmente, está perdendo... Infelizmente não, que eu acho que é da política isso. O Amon está perdendo aquela coisa que ele estava muito acostumado, que era a unanimidade, Thiago. Ele tinha a questão da unanimidade, né? Houve um tempo aqui que se você falasse do Amon era quase que um pecado contra o Espírito Santo, né? Então, né? Não, chegou nesse nível. E aí,
Porque e aí, aqui o que eu falei tanto, eu tô melhor em profecia que o professor, que errou feio na situação da China. Mas isso é outra coisa. O professor disse que depois da viagem da China, tudo ia ficar bem. Ficou tudo ruim. Como eu sou um cara otimista, saiu a nomeação do Bosco Saraiva. Muito bem, professor. Eu sou um cara otimista. Então, veja só. De fato, professor. Então, o que eu falava quando o Amon bateu o pé? A gente acompanhou, Thiago, nos bastidores, que ele bateu o pé. Não, vou ser federal. E o que qualquer pessoa que conhece um pouquinho o Congresso Nacional afirmou? Cara, tu vai sair de uma casa de 41 parlamentares contigo para uma casa de 513, aonde tu tem os melhores do país, do sentido experiência política. Que espaço você vai ter numa casa como essa? Né? Ele poderia, se ele estivesse na Alean, na minha visão, ele estaria muito mais confortável. Muito mais confortável. Já que ele tem esse projeto, até onde se sabe, supostamente, né, professor, de concorrer ao pleito ano que vem, ele estaria muito mais confortável. Ele estaria mais próximo de Manaus, mais próximo das pautas regionais, poderia dar o seu pitaco na política nacional, mas estaria mais local. Ele precisa fazer um esforço muito maior, Brasília, Manaus, Brasília, agora, como deputado federal. Ele não precisava ter essa dor de cabeça. Né? E aí eu simplesmente vou sempre repetir aqui o que disse o nosso querido Francisco Aires, que uma hora o Amon vai ter que adaptar o discurso, ainda que ele não se nomeie, sou base, sou oposição, mas ele vai ter que chegar mais próximo de um dos discursos. E ele já está lidando com a realidade implacável que nós temos nas 3, 4 pesquisas que saíram, Thiago, de que 60% dessa cidade votou no Jair Bolsonaro. Entre 55 e 65 é bolsonarista. Então, a situação do Amon é complicadíssima. Agora não adianta ele dizer, eu me tornei coautor. Isso não significa nada, do seu ponto de vista político. Não significa nada. Em fevereiro ele chamou a CPMI de mero palanque político, abre aspas e fecha aspas. Agora, é o mesmo erro de cálculo, professor, que nós conversávamos sobre o PT. O PT deixou a corda esticar. Agora ele vai pagar um preço político sobre isso. O Amon da mesma forma. Né? Ele se calou em relação a uma série de acontecimentos em relação ao governo que está sobre a sua jurisdição, denunciar, criticar e fiscalizar. E agora, quando veio os polos se espremeram, já fiz essa análise aqui, tem umas 2 semanas, que quando os polos se organizarem, eles vão espremer o centro. Eles vão espremer o centro. No parlamento, isso. Isso, exatamente, no parlamento. E aí, em relação ao governo Lula, Manaus é dicotômica. Né? Ou você está conosco, ou por definição você está contra nós. E aí, não adianta as pessoas... E eu vou te falar uma coisa. E você falou isso, Thiago, aqui. Foi você que falou isso, não fui eu. Quando as pessoas votaram no Amon, pelo jeito que ele era implacável com o prefeito Davi Almeida, que nada presta, e botava pra cima, e requerimento e vídeo bombástico toda semana, as pessoas acreditaram que esse Amon ia ser esse mesmo Amon na Câmara dos Deputados em relação ao governo novo. Então, essa é a decepção. Porque todo mundo entendia que, esse moleque bota pra quebrar em cima do prefeito. O que ele não vai fazer em Brasília? Ele vai tacar fogo em Brasília. Então, o Amon vai ter que administrar essa questão política dele. Porque hoje, me parece, o principal tendão de Aquiles é administrar isso. E aí, vamos ver como ele vai lidar também com quando a CPMI começar e como que ele vai, evidentemente, que ele é um partido pequeno, dificilmente vai ter assento, o partido dele, é verdade, mas ele como parlamentar, vamos ver se ele vai ser base ou oposição nas redes sociais a tudo que está sendo, o que será descoberto pela CPMI. Esse é o grande ponto. Como ele vai se comportar? Ele já sentiu, é só lerem os comentários, que, infelizmente, a neutralidade, no caso dele, é o deputado federal
mais votado proporcionalmente do Brasil. A neutralidade, infelizmente, se esse era o caminho que ele desenhou para esse mandato dele, não será o caminho possível. Isso se ele quer chegar no executivo municipal. Se ele não quiser, aí é uma outra história completamente diferente. Brian, eu acho que o Amon é um jovem político inteligente. Sim, isso é fato. Bem assessorado e alguém que está preocupado em crescer. Então, se ele de fato tem pretensões políticas ano que vem para o Executivo Municipal, ele já entendeu que de alguma maneira, mesmo que seja uma postura dele ser mais de centro e ficar em cima do muro, ele já entendeu que vez ou outra ele vai ter que sinalizar para a direita. Ponto. Porque a maioria aqui em Manaus é mais de direita, mais bolsonarista. Quem está dizendo não sou eu, foi o Francisco Aires que falou aqui pra gente. É dado. Que faz pesquisa frequentemente. Então o Amon, a assinatura da CPMI, na minha opinião, me parece ser um aceno para esse público mais de direita bolsonarista. Agora, se esse público vai aceitar o Amon acenar vez ou outra e não tomar um lado, aí a gente só vai saber com o passar do tempo. Não dá pra saber surgiu agora. A ideia de que o Amon, é até engraçado essa analogia, que o Amon é um político melancia. Já vi publicações nesse sentido, no WhatsApp. É porque essa direita mais bolsonarista, ela tem ojeriza, professor, a quem fica num campo mais pragmático. Lá é assim, ou você está aqui, ou você está do outro lado. É o petismo, é o petismo. É a mesma coisa eu já fui taxado por essa direita bolsonarista de Manaus de isentão, de jornalista mais de centro-direita, de Agora, esquerda. o governo não pensa dessa forma também? Pensa. Claro que pensa. O nós e eles, quem foi que inventou? Exatamente. Aí eu acho que a dificuldade do Amon está nisso aí, porque ele é mais... Ele, de fato, vai navegar de acordo com aquilo que ele acredita e não por ideologia. O Amon é um deputado federal. Não podemos cobrar dele a possibilidade de um deputado estadual. Nisso, Sim. Acho que isso é uma viagem catastrófica que o meu parceiro está fazendo. É um deputado federal. Brasília é uma máquina, eu conheço bem, né? Toda aquela questão de articulação interna. E o Amon ainda não se afirmou ainda em termos de cooperação. Já faz parte de alguns blocos, né? Já está fazendo parte de alguns blocos, numa articulação jovem também, com a Tabata e outros, já há uma certa cooperação, né? E articulação também em Brasília, está se firmando. Sabe que Brasília é tão importante que está a sorte de escolher um gabinete. Quanto mais próximo for da presidência, melhor ainda. E os gabinetes são sorteados, né? Então, tudo isso pesa na decisão e na postura de um deputado. Então, ele está fazendo esse tipo de articulação, ele está dando um salto de Manaus, do Amazonas, de Manaus, né, porque era vereador, um salto de Manaus para Brasília. Então, nesse momento, ele tem que se articular em Brasília. Quanto à atitude deles, não podemos trabalhar nessa questão da extremidade. Você tem o senso comum que é sangue, né? O senso comum que é sangue, ou é preto ou é branco, ou é fla-flu. Não, a política também é marcada, sobretudo, pela ambiguidade. Essa ambiguidade é o tapinha nas costas, é o sim senhor, é o falar, ver as condições e aquela máxima, a política muda. Por exemplo, eu também não estava convencido de que era necessário a CPMI. Mas a partir do momento que... E aí tem a minha diferença com a Amon, não vazou nada, não. Vazar é quando uma coisa... Não vazou, não. Foi tudo documentado. Está tudo documentado. Tem horas e horas de fitas. Fitas não, agora é vídeo, né? Vídeo. HD, né? Fica no HD. Fica no HD. Tudo na nuvem. Na nuvem. Tudo nas nuvens. Dilma, quer dizer, né? tá lá. Que nuvem, né? Tá lá, né? Quer dizer, você tem hoje... E você tem que se curvar aos fatos. Sim. Agora... Ele se curvou aos fatos, saiu por cima com a coautoria, isso mostrar que também ele é responsável desse processo. A repercussão está junto à sua galera, na verdade é uma galera jovem. Essa galera jovem quer sangue, ou é preto, ou é fla-flu, mas na política não é assim. E ele vai ter que se explicar perante... Ele mesmo diz lá, no vídeo dele, ele está dando uma satisfação para o seu público. Agora, quer dizer, os fatos fizeram eu mudar. Isso mostra o quê? A flexibilidade de um ator político frente aos fatos.
Burrice seria você negar os fatos, e aí você estaria cometendo um grave erro, negar os fatos e ficar com a sua postura anterior. Concordo quando você diz que está acenando para a sua direita e, ao mesmo tempo, dando um tchauzinho para aqueles que querem participar desse processo. É o governo Lula. Acho que, nesse sentido, o menino está indo no caminho certo. Vamos ver se a galera concorda. É, isso aí. Vamos ver. São 8h23, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Na volta, a gente vai falar sobre uma nota de repúdio que foi aprovada ontem na Câmara Municipal de Manaus, à concessionária Amazonas Energia. Não sai daí, a gente volta já já. Oito horas e 26 minutos, vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, aqui na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site Imediato. Em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9, para você que está na zona centro-sul da capital amazonense. Vamos voltando aqui para mais uma rodada de debates comigo, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Antes eu quero lembrar que você pode participar também com a gente aqui, com o professor e com o Brian, deixando aqui sua sugestão de tema, de entrevistado e também interagindo com a gente por meio do WhatsApp. Anota aí o número. Para você que está no Facebook, ele está aí, ó, nos créditos, o 92994858526, 92994858526. Esse é o telefone aqui da ZLZN para você interagir com a gente no Poder e Opinião. A Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta segunda-feira uma moção de repúdio contra a Amazonas Energia por conta da veiculação de uma peça publicitária em defesa da instalação dos medidores aéreos em Manaus. Na peça publicitária, a empresa defende que quem é contra a instalação dos medidores é a favor do crime, referindo-se aos desvios de energia que, segundo a concessionária, são evitados com o novo sistema de medição. Para os vereadores, a empresa passou dos limites ao chamar de criminoso quem é contra a instalação dos medidores. A moção de repúdio é de autoria do vereador Sassá da Construção Civil do Partido dos Trabalhadores, professor Ademir Ramos. O senhor já viu essa peça publicitária da Amazonas Energia? Não vi ainda não. No final da peça publicitária, a pessoa que faz ali, né, a
a peça publicitária que é uma jornalista, ela diz, olha, quem é contra o SMC é a favor do crime. Só que muitas pessoas têm ido às ruas contra a instalação dos medidores aéreos, ou seja, é uma pauta que a sociedade amazonense, sobretudo manauara, não abraçou. E aí a peça publicitária vai lá e cutuca essas pessoas. Tecnicamente, o que é que a moção encaminha? A moção encaminha basicamente um repúdio a essa propaganda feita... Essa analogia, né? Lembrando que na semana passada, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, que é o deputado Mário César Filho, ele ingressou com uma denúncia no Ministério Público por conta dessa mesma propaganda. Era exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, não basta apenas uma moção, é preciso um encaminhamento legal para que possa tirar do ar uma peça publicitária dessa natureza. O fato é que tanto a Assembleia Legislativa do Estado quanto a Câmara têm se manifestado contrário a essa prática da empresa. E a empresa continua avançando. Quer dizer, na verdade, a empresa continua avançando cada vez mais. E o povo rejeitando. E os dois poderes, o Legislativo, o da Câmara Municipal e Estadual, se manifestando o contrário. E a empresa se firmando. Quer dizer, tem alguma coisa errada. A força do capital é maior do que a força política nesse contexto. Lembrando, professor, o que fazer? Desculpe lhe interromper. Lembrando que há uma decisão liminar do desembargador Lafayette proibindo a instalação dos medidores aéreos. Pois é, e mediante isso você tem ainda um posicionamento desse cruel, reducionista juridicamente. Quer dizer, quem é contra... voltamos à mesma tese do maniqueísmo, né? Quem não é a favor é contra. E porque você é contra, você é criminoso. Quer dizer, é uma lógica que está profundamente envolvida e envolvente no coração e mente dessa gente, né? Então, eu também não concordo com essa afirmativa dessa natureza, não vi a peça, eu vou procurar ver, tomar ciência da matéria, mas fico com a nota de repúdio e não basta só o repúdio, é preciso imediatamente que o Ministério Público Estadual chame para si a sua responsabilidade e convoque a empresa aos seus esclarecimentos legais, porque realmente isso é uma peça acusatória e que transforma-nos, inclusive nós criminosos, porque nós não concordamos com esse ato de cima para baixo, de mudar os medidores e colocar lá na cabeça do poste, lá em cima, e depois vem dizer que você pode controlar pelo celular aqui e agora. É preciso toda uma questão da economia. Isso aí envolve economia popular, é a mesma coisa a questão da CPI das águas, né? CPI das águas, nós precisamos chegar na questão sanitária, tem a CPI das águas, tem essa questão da energia da Amazônia Celular, nós temos que ver a participação popular, isso impacta diretamente na economia, no bolso da gente, né? A questão do IPTU também, que não foi esclarecida até agora e continua em curso. Quer dizer, a Prefeitura ganhou na Justiça autorização para continuar cobrando o IPTU reajustado. Né? Então, de qualquer jeito, é importante atentar para essa questão do bolso do consumidor, né? Nós temos uma questão básica e é importante. Nada de ignorância nesse contexto agora. Acho que o papel agora, a Câmara já se manifestou, a Assembleia já se manifestou, agora eu acho que compete ao Ministério Público apurar realmente, chama a empresa e pede os esclarecimentos legais, tem prazo legal para isso, e depois formula a denúncia, mais uma denúncia contra a empresa, né? Professor, lembrando que, de autoria do vereador Caio André, que é presidente da Casa, foi aprovado um projeto de lei já sancionado pelo prefeito, que adiciona um parágrafo único à lei orgânica do município, que é ali não é a lei orgânica do município, especificamente... A questão ambiental, né? Ele proíbe, no plano diretor do município, a instalação desses medidores aéreos. Ou seja, me parece que a empresa não aceitou não instalar esse novo medidor e vai comprar uma briga até o final com todos e com tudo.
Essa é a realidade que me parece. É uma afronta, Uma né? afronta, Afronta a decisão do município, afronta a decisão dos 2 parlamentos, e o instrumento que ela tem é jogar o público contra o poder constituído, através de mídias como essa, de páginas como essa, que estão divulgando nas mídias sociais e nos meios de comunicação de massa. Olha, a justiça ela vai ter que apurar se de fato essa publicitária extrapolou alguns limites legais, né? Porque isso é, de certa maneira, ofensivo, principalmente em um cenário, né? Eu não acharia ofensivo, Thiago, se a população não estivesse na rua, né? Se não tivesse nenhuma comoção social, me parece que seria só mais uma peça onde a Amazonas Energia estaria defendendo o seu produto e condenando o desvio de energia. Nesse cenário, me parece que seria mais uma peça publicitária, ainda que tenha uma pitada de polêmica ou outra. Só que a sociedade está na rua, a sociedade está revoltada em relação a isso. E aí vem essa peça publicitária, nesse contexto, evidentemente que ninguém vai deixar de fazer esse nexo, né? Que a empresa está chamando aquelas pessoas de criminosas. Ou não? Sim. Essa é a interpretação óbvia, né? Então, é necessário que a justiça apure se houve alguma quebra de limite nesse sentido, né? Porque isso é ofensivo para as pessoas, sim. A própria empresa, né? Exatamente. Não tem julgamento nenhum e a própria empresa chama-nos de criminosos, quer dizer, é uma justiceira. Como se toda a pessoa que tivesse contra esse medidor fosse automaticamente uma pessoa que desvia energia elétrica. Exatamente. Eu sou contra o medidor e moro num condomínio. Não tem nem como desviar energia elétrica, nem que eu quisesse. E vamos lá aqui, né, nossa querida Amazonas Energia. Já tem pessoas que não tem gato, que já mostraram as suas 2 contas e não consegue se entender por que de uma para outra se aumentou tanto a energia. Não consegue. Isso são denúncias de populares. Pessoas que não tinham gato. Às vezes são donas de pequenos comércios, professor, tabernas, em bairro, e aí gasta mais energia, evidentemente, mas vê que houve uma substancial mudança de valores, de valores em relação à mudança, a essa medição por meio desses medidores. Então, foi de mau tom, foi de um tom péssimo, na minha opinião. Não ganha nada com isso a empresa. Não ganha mais raiva da população. Né? Ganha mais raiva da população. Né? Mas é necessário, não querendo aqui se fazer teoria da conspiração, a empresa faz isso, professor, porque ela aguenta o rojão. É isso que eu estou falando, é uma afronta ao poder, aos poderes. Exatamente. Poder executivo e poder legislativo. E há uma decisão, judicial. Né? O que eu penso assim, amigos, deixa eu também participar desse debate aqui, é que é o seguinte, a Amazonas Energia ela precisa sentar, na minha opinião, né, é uma orientação aí para quem cuida da comunicação da empresa. Sentar e fazer uma gestão de crise. Não é fazendo uma propaganda dessa maneira, atacando quem é contra, e muita gente é contra, que você vai conseguir com que as pessoas se conscientizem da importância disso. Até porque não é uma questão somente de furto de energia, professor. Enquanto as principais cidades do país trabalham para que a fiação seja subterrânea, cada vez mais, a Amazonas Energia está tentando instalar em Manaus uma fiarada horrorosa. É feio. Que ali no Parque 10 é um absurdo. É feio. Os fios de Manaus já me incomodam, porque, na minha opinião, as principais avenidas, Constantino Neri, Djalma Batista, Recife, Maripiranga, deveria já ter a fiação subterrânea, como é no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, enfim. E não, a Amazonas Energia está brigando na justiça e brigando com a população para instalar um sistema de medição
em que você coloca muito fio e fica feio demais a cidade, professor. Eu acho que isso é importante. Eu acompanhei o debate lá na Assembleia com o Sinésio sobre essa questão do plano diretor da cidade. A questão estética, a questão do meio ambiente. Isso enfeia demais a cidade, né? Vê Brasília é tudo... Curitiba também, tudo por debaixo, né? Quer dizer, em Manaus aqui, aquela fiação toda, aquela teia toda e cada vez mais. Outra coisa que nós temos que pensar, não só o presente, mas tem que pensar o futuro da nossa cidade. Essa questão também das torres de telefone, de telefonia, isso tem que mudar. A questão dos postes, quer dizer, nós temos que pensar em tudo isso. E nós temos que pensar o presente e o futuro. Eu acho que nesse momento agora não se trata apenas de uma questão de furto de energia, de criminalizar o pobre. Porque não é só o pobre que faz, não, o furto de energia. Tem muita gente de classe média alta aí que está furtando energia e que fica caladinho aí, etc. Mas quem vai pagar o pato vão para cima do pobre na periferia. Né? Vão para cima do pobre na periferia, etc, etc. Então é importante a gente abrir os olhos e começar a perceber que nós temos que pensar o presente e pensar o futuro. E não é nessa arrogância, nessa ignorância, porque tem o poder do capital, banca a peça publicitária, afrontando os poderes. É preciso dar um basta nisso, hein? A população está calada, mas pode se manifestar imediatamente nos fóruns específicos que é a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa do Estado. Então, só para concluir... Um minutinho para a gente concluir. Em 10 segundos, Thiago. Sob o ponto de vista da efetividade, não tem efeito nenhum a não ser causar raiva para a população. Não resolve. Como peça publicitária, está vendendo o quê? Está conseguindo o que de efetivo? Não resolve o problema. Exatamente, por isso que eu falei que a comunicação tem que ser refeita aí da empresa. 8h40 em Manaus, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar da nomeação oficial de Bosco Saraiva para comandar a superintendência da SUFRAM e também a indicação de um professor para o INCRA. A gente volta já já com o último bloco do Poder e Opinião. Não sai daí.
8 horas e 44 minutos, estamos de volta com o último bloco de hoje do Poder e Opinião. Vamos voltando por aqui com meu amigo professor Ademir Ramos e Brian Douzani para a gente trocar de assunto e debater um novo tema aqui no nosso programa. Olha só, meus amigos, ontem, enfim, professor, foi nomeado oficialmente o Bosco Saraiva, ex-deputado federal do Solidariedade, como novo superintendente da SUFRAMA. Brian, alguns dias ou semanas depois da promessa do Geraldo Alckmin, quando veio aqui em Manaus, disse que em 2 semanas nomearia um novo superintendente da SUFRAMA. Demorou, mas o Bosco é o novo mandatário aí da superintendência. Professor Ademir. O Bosco foi nomeado ontem, saiu a portaria no Diário Oficial da União, nomeado, ele já deve ter montado a sua equipe, vai trabalhar com a equipe local. Tem fatos que livraram o Bosco, olha, eu acho que ele já trabalhou dobradinha com o superintendente interino. O superintendente interino, inclusive, encaminhou para o Ministério do Geraldo Alckmin, o Ministério da Indústria e Comércio, encaminhou o quê? Uma pauta de reivindicação dos funcionários da casa. Isso poderia cair na costa do Bosco. Então, é a questão de 200 cargos para concurso público, o plano de carreira para a SUFRAMA, isso tudo já amenizou o lombo do Bosco, porque isso viria em cima de pressão. O interino permanece, né, professor? Sim, me parece que sim. E é sábio que permaneça, que é o Marcelo, né? Que ele estava funcionário de carreira, e inclusive ele encaminhou esse plano de carreira, essa reivindicação de plano de carreira, de cargo salário para o Ministério, e ao mesmo tempo a reivindicação em 200 concursos, 200 vagas para concursos da SUFRAMA. A SUFRAMA está sucateada também. Precisa pensar tudo isso. E toda essa questão do plano verde que eles estão falando, etc. Então, me parece que o Bosco, nessa harmonia com a SUFRAMA, ele pode avançar muito. Essa é a primeira coisa. A questão interna que ele tem que trabalhar. Segundo, trabalhar esse diálogo diretamente com os governadores da região, da Amazônia Legal. E terceiro, essa estreita relação com o governo federal. Acho que isso é importante, porque a SUFRAMA tem um plano de trabalho, tem essa questão toda a ser encaminhada aqui. E junto ao empresariado, né? Junto ao empresariado e melhorar cada vez mais, Bosco, essa situação do nosso polo industrial de Manaus. É muita buraqueira, coisa feia. Fazer um paisagismo ali, né? Fazer um jardim, fazer uma coisa mais agradável. Pô, a gente leva pessoas de fora para conhecer o nosso polo industrial. Chega lá, uma coisa terrível daquilo. Quer dizer, esse é o cosmético, mas que nos chama atenção, né? Claro que a Zona Franca tem que toda essa articulação. E ficar atento nessa articulação, o governo do Estado e o governo federal e a nossa bancada federal, ficar atento para a questão da reforma tributária. Devemos ficar atento contra o jabuti na jaqueira, Bosco. E você conhece, Bosco foi deputado estadual, deputado federal, conhece o trânsito de todas as matérias. Ele, junto com o Paulo Derney, pode se fortalecer cada vez mais numa relação com Brasília e combater os jabutis, porque tem que ficar atento aos jabutis, tá? E isso está nas entrelinhas. Então, é preciso... E também, por outro lado, chamar para si a responsabilidade do empresariado local, né? A nossa Federação da Indústria, o nosso Centro de Indústria, quer dizer, fazer esse bloco, fortalecer esse bloco e que tenha uma repercussão operante, né, no governo federal através da reforma tributária. O Bosco, são 2 expoentes importantes. O Bosco e o Paulo Derney podem contribuir e muito para a defesa da Zona Franca de Manaus. Brian. Bom, 4 meses, né, de espera. Quase 5. Quase 5, né? Ocorreu, isso é muito importante, em tempos onde se discute reforma tributária. Era um absurdo a gente não ter o superintendente da SUFRAMA devidamente nomeado. Devidamente nomeado. Do ponto de vista político, me parece que é uma vitória do senador Aziz. Né? É uma vitória do senador Aziz, que eles têm boas relações. O Bosco é também o indicado da bancada do Amazonas, é necessário a gente lembrar disso, né?
Mas eu acredito que essa demora se deu, professor Tiago, pela briga pelo cargo. Né? Houve essa briga, sim, essa disputa. Né? Chegaram, me parece, até a oferecer para o Ramos isso. Só que o Ramos achou o salário muito baixo. E é muito baixo mesmo o salário do... Acho que tá menos que um vereador de Manaus, se eu não me engano. Né? O bruto. Então não é pelo dinheiro, certamente. O salário que cresceu foi do governador do estado. Sim. É o único que cresceu. Nos últimos tempos, né? Mas inclusive, só um paralelo aqui, tá tendo uma briga lá em Minas Gerais, porque o governador de Minas Gerais também é um salário que está sem reajuste há mais de 10 anos e não consegue trazer quadros técnicos para o governo, porque o salário não é atrativo. É um salário de 10 mil reais para secretários municipais também não tem um salário atrativo. Por exemplo, se você quer colocar um médico gabaritado à frente da Secretaria Municipal de Saúde, você não consegue contratá-lo porque o salário dele é muito inferior ao que ele ganharia fora. Claro. Por falar em médico, então uma guerra aí na rede estadual sobre a anestesia. Tem uma cooperativa de anestesista e parece que quem ganhou a preferência foi o Dr. Gomes, que é outra organização, a Fundação do Gomes. E aí começa uma disputa interna, seria bom a gente ficar atento para isso, porque isso pode repercutir na qualidade lá na ponta, né, da saúde do nosso povo. Sim, então o Bosco, a nomeação do Bosco foi uma briga, né? O Bosco está, me confirma, Tiago, mas era no mesmo partido do Solidariedade, que é o mesmo do Samel, né? É o brinco. Nicolau da Samel. Que foi o partido, Brian? Desculpa, que encabeçou as ações diretas de inconstitucionalidade em favor da Zona Franca no passado. Em favor da Zona Franca. Então tem todo um significado histórico, né? O Bosco é um cara muito conhecedor, já falei isso aqui, dos dois textos, a PEC 45 e a PEC 110, que corre no Congresso Nacional. Ele chegou, professor, como deputado, a participar desses debates, então ele conhece ali os textos, o que cada um se propõe, né? É um político, então tem muito diálogo no Brasil. Então eu não consigo imaginar alguém que cumpra esses requisitos que não o ex-deputado. Não conheço particularmente. Um político que conheça os principais textos da reforma e um cara que entende do estado do Amazonas, né? Um cara que entende a importância... O que eu vejo também, Brian, é que ele pode dar uma grande contribuição nessa articulação entre a produção da indústria da Zona Franca de Manaus e a cultura, sabe? Sim. Cultura e turismo. Porque, inclusive, está na pauta, na programação da SUFRAMA. E ele, como é uma pessoa também inserido na questão da cultura, na cultura material e na cultura simbólica do Amazonas, ele pode dar uma grande contribuição. Aqueles modelos de caixa horrível que poderia ter a cara do Amazonas, poderia ser produto embalado numa caixa bonita, que cada DVD, que cada peça que saísse para o Amazonas saísse com imagem de turismo da Amazônia e que fosse para o mundo todo. Isso não vai acrescer em termos de valores para o empresariado. O Bosco pode dar uma contribuição na cultura e no turismo para o Amazonas também, fazendo uso dessa plataforma que é o Polo Industrial de Manaus. Perfeito. São 8h53, ainda temos um tempinho, amigos. Além do Bosco, que foi nomeado oficialmente ontem, e a gente pode dizer que seria uma derrota do Zé Ricardo, que tentou se emplacar na SUFRAMA? Não vejo. Mas ok, isso fica para um próximo debate. Mas se formos analisar por esse ponto, no INCRA ele tem uma vitória, exatamente. Denis da Silva Pereira, professor do Instituto Federal do Amazonas, foi nomeado para o cargo de superintendente regional do INCRA no Amazonas. A portaria, assinada pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Fernando Andrighi, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O Denis, ele é filósofo, professor, doutor em antropologia social e militante de direitos humanos e sindical em Manaus. Ele foi candidato a vereador de Manaus em 2020
pleito em que o ex-deputado José Ricardo foi candidato a prefeito. Ele foi candidato pelo PT. O professor foi indicado, inclusive, pelo Zé Ricardo para o cargo no INCRA do Amazonas. Outros petistas também disputavam esse cargo aí, professor. Eu vejo com o filósofo importante, né? Denis da Silva. E olha que o desafio do INCRA no Amazonas é muito grande, porque nós temos muitas terras ainda devolutas, ou seja, terras da União. Nós temos processo de ocupação, nós temos processo de regularização fundiária, nós temos essa relação entre a economia tradicional, no caso dos povos indígenas, e a questão da economia familiar. Isso tudo é um grande desafio para todos nós, tá? E ele pode representar muito, e vai depender muito da equipe dele, né? A equipe, na verdade, hoje não se trabalha mais sozinho, né? Você é nomeado, mas você tem uma equipe, você tem que azeitar essa equipe. Não podemos cair no mesmo erro do general Gonçalves Dias, que é nomeado, fica só como cabeça de área, sem artilheiro, sem defesa, e sem retaguarda, olha aí, se ferrou. Então nós temos que pensar nessa possibilidade. Nós conseguimos fazer, eles conseguiram fazer lá o João Pedro no INCRA, num cargo burocrático em Brasília, agora tem um cargo operativo aqui no Amazonas, que é o Denis, e vai concorrer. O Denis tem toda uma trajetória da militância do movimento petista do Amazonas, pode ter uma inserção, e ele pode fazer também sobre tudo isso, como ele vem do IFAM, ele pode recorrer ao IFAM como uma base também de sustentação para ele, porque precisamos de dados concretos nesse sentido. Vejo que é um desafio muito grande, lembrando que mais de 30% das terras no Amazonas são terras que estão do usufruto dos povos indígenas. E 25 de abril, viva a festa Pá e a comunidade portuguesa que celebre a democracia. Sim, uma última observação, professor, é que o INCRA, ele está tendo essa confusão em relação ao MST, né? MST. O governo Lula está correndo aí para apagar o fogo, né, para tentar segurar a onda do MST, porque a gente volta para aquela antiga discussão. O governo, ele ganha como a frente ampla, né? E aí a frente ampla, ela não vê muitas vezes o comportamento do MST como um comportamento moderado. De fato não é, em alguns sentidos. Então o governo tem, até que na Folha, chefia do INCRA muda em 19 estados com pressão do MST. Então o MST tem tomado o INCRA, isso aí é o governo que decide, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação a isso. Mas o governo tem buscado satisfazer as necessidades do MST, porque o MST não pode se tornar um problema para o governo, né, independente da causa que eles lutem. E tem mais, vai crescer mais ainda, porque nós temos mais de 6 mil índios em Brasília, no grande acampamento está se fazendo manifestação dos povos indígenas, e há uma manifestação de movimento social articulado entre o MST e o movimento indígena em favor da questão da demarcação e garantia e desenvolvimento dos povos indígenas na dimensão etno-desenvolvimentista. 8 horas e 57 minutos, eu quero agradecer ao professor Ademir Ramos, o Brian Douzani, a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Um forte abraço para você, obrigado pela companhia. Boa terça-feira. Tchau. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui